Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para começar a falar dos animes da próxima temporada. E nesse vídeo eu vou especificamente trazer 3 animes de romance que podem ser muito bons. Então, para saber mais, vem comigo e bora lá! E o primeiro anime que eu quero falar com vocês é Tokidoki Bosoto, ou o anime da garota russa. E esse anime se passa em grande parte em uma escola, mas não uma escola comum porque essa é uma escola extremamente famosa que desde sempre era para nobres, aristocratas e uma galera muito importante. E até hoje, essa escola é como se fosse para uma elite, uma galera que é muito ligada à política, enfim. Pessoas realmente importantes do Japão é que vão estudar nessa escola. E dentro dessa escola estão nossos 2 protagonistas. E uma delas é a famosa russa, que se chama Alissa. E também ela não é uma russa completa. Ela é filha de um pai russo, se não me engano, e com uma mãe japonesa. Algo assim. Ou posso estar trocando se é o contrário, a mãe russa, o pai japonês, eu não lembro exatamente disso. Mas enfim, ela é uma meia russa e meia japonesa. E ela estuda naquele colégio de elite e mesmo assim ela se destaca em praticamente tudo. Ela tem ótimas notas, é muito boa em esportes e agora ela veio como uma tesoureira do conselho estudantil. Então, ela é bem famosa, mas muita gente tem medo de falar com ela porque ela tem uma fama de ser meio fria e às vezes até um pouco indiferente demais. Porque é comum, por exemplo, alguém chegar, falar alguma coisa com ela, ela tende a ser educada de início, mas com uma insistência, e vocês vão ver isso no primeiro episódio, quando alguém insiste mais em alguma coisa, ela dá umas patadas meio grossas e ela acaba sempre falando alguma coisa em russo. Que normalmente é uma coisa que ela não poderia falar em público, mas ela confia que ninguém vai saber falar russo. Russo é uma língua pouco falada fora da Rússia. Então ela fala algumas coisas assim. Tipo, logo no início vai ter um cara que vai ficar apurrinhando ela, tentando, né, se aproximar dela com sentidos amorosos. Uma das coisas que ela vai falar logo de início, quando ela... A primeira fala dela em russo é tipo, que nojo, porque o cara fica apurrinhando ela. Então ela é bem rigorosa, tipo, ela vai ser educada, mas... ela cobra muita coisa dos outros também e ela tem esse lado de falar alguma coisa, alguma presepada em russo. E além de tudo, isso, ela parece ser boa em Muay Thai também, porque quando ela vê o protagonista, ela dá essa bicuda na cadeira. Se o cara não tivesse ela não tivesse uma canela muito calejada, ia quebrar o pé, dá uma olhada. E o folgado que tava dormindo e que tomou o chute na cadeira é o protagonista. E ele é bem diferente dela porque ela parece ser toda certinha, mas tem uns pensamentos meio tortos, e ele parece ser muito desleixado, mas também não é tanto como ele aparenta. Ele é meio otaku assim também, mas não é tão zoado como alguns outros protagonistas de anime. E aí ela fica sempre no pé dele, e todo mundo estranha, por que ela, que teoricamente é tão importante, fica sempre no pé dele? E depois vai explicar que eles têm uma relação também do passado deles, eles se conhecem há muito tempo, e ela... secretamente gosta dele. Não é secretamente, porque é aí que vem a melhor parte do anime. Porque ela fica falando tudo o que ela pensa em russo. E ela começa a falar coisas extremamente constrangedoras em russo. Perto dele. E ela revela algumas coisas perto dele também. Tipo, que ela acha ele bonito, que ela gosta dele. E ela tem altos pensamentos assim. Ela gosta deles desde o início. E ela fica falando em russo, achando que ele não tá entendendo. Só que o problema é que o pai do protagonista era muito fã de obras russas, filmes russos, e colocava ele pra ver os filmes desde novo. Então ele aprendeu a entender russo. E ele entende. Então a grande situação desses dois, o que torna muito engraçado, é que ela fala em uma outra língua e acha que ninguém sabe. E ele ouve. Só que ela já falou tantas coisas constrangedoras que ele não tem mais coragem de chegar e falar assim, ah, eu entendo tudo, beleza? Senão ele não sabe onde ele ia enfiar a cara, nem qual ia ser a reação dela. Então ele fica fingindo que não ouve. Aí é mó legal que uma hora ele tá lá se espreguiçando assim, ela olha pra ele e fala, ai, que lindo! Ela fala isso. Aí ele para, fica olhando pra ela assim, tipo, o quê, cara? E ela não entende por que ela tá olhando, ele tá olhando pra ela. Enfim, fica umas situações muito doidas, muito engraçadas. E assim, esse anime, de forma geral, ele tem muitos clichês. Ele é aquele tipo comum de anime, normalmente shounen de romance. Não o estilo mesmo shounen. Tô falando de shounen, o público-alvo. Então é normalmente um cara normal ali, com algumas características muito comuns em otakus, que tem uma garota extremamente popular que gosta dele. Isso é um certo clichê. Mas, dentro dessas obras clichê, eu acredito que
essa é uma das melhorzinhas. Ela é interessante e pode divertir muita gente, principalmente quem gosta desse tema, desse assunto, desse gênero. Mesmo porque tem protagonistas muito bons, principalmente a garota, o rapaz não é ruim e também o time da comédia me parece muito bom. Então fica aqui a primeira indicação para a próxima temporada. E agora vamos para o segundo anime, que é o Gimai Seikatsu. E esse anime acompanha um protagonista que viveu em uma família um pouco disfuncional. E não era disfuncional no sentido da criação dele, e sim das brigas entre os pais. Porque os pais viviam brigando por qualquer coisa e ainda terminaram o relacionamento, eles se separaram porque a mãe dele colocou um chifre no pai. Então eles terminaram de uma forma meio traumática e ele acompanhou na infância dele inteira a briga dos dois o tempo inteiro e também a separação, que foi um tanto traumática. Então ele cresceu com aquela cabeça de que relacionamento não presta. Então tudo que ele queria era se manter longe de relacionamentos e não se meter em problema porque ele não queria passar pela mesma coisa que o pai dele passou. Só que para a tristeza dele, um belo dia chegou o pai dele, que parece ser muito presepeiro, muito doido. Ele chega e fala assim: filhão, papai vai casar de novo. Aí ele fica meio tipo, vai começar tudo de novo? Aí ele fala que tá todo animado pro casamento e o garoto, o protagonista, fala o seguinte: olha só, será que ela não tá te enganando também, não? Aí o pai: ela jamais faria isso comigo. Porra, ou vai ter dom pra ser corno assim na... Caraca, porque o cara, quando acaba de passar por um trauma, qualquer um, né, passa por um trauma, ele fica meio grilado, meio bolado. Não é tão fácil, o cara já foi de novo. Esse tem talento pra ser corno, nunca vi. Mas beleza. Aí o protagonista fala: bom, faz se você quiser, agora eu já sou grande, ela não é minha mãe. Tá, faz o que você quiser. E ele fala que ele agora vai ter uma irmãzinha mais nova, certo? E ele fala: ih, rapaz, aí começou a me encrencar, o menino começou a ficar inconformado. Aí ele mostra a foto da menina, só que é uma criancinha, menininha nova. Aí ele: bom, menos mal, não é uma garota mesmo, ele não queria relacionamento. Falou: porra, só faltava vir uma garota, tipo, da minha idade morar comigo, ia ser uma bosta. Mas não, era uma garotinha, uma criancinha. E aí ele fala: menos mal, então não tem problema. Só que o pai dele resolve marcar um encontro entre as duas famílias para todo mundo se apresentar e tudo mais. E quando ele chega lá, ele vê a irmã dele. Só que a irmã dele não era criancinha porcaria nenhuma, era uma moça da idade dele, basicamente. E aí ele fica assim: ué, o que aconteceu com aquela foto? Aí chega a mãe da menina e fala: é que ela é meio antissocial e ela não deixa mais eu tirar foto dela, só tinha foto de quando ela era criança. Aí ele: muito bom. Ele falou: pai, por que diabo você falou que era uma irmã mais nova? Aí o pai, presepeiro como sempre, fala assim: não, é porque ela nasceu uma semana antes de você, então é mais nova. Aí ele: pô, você tá de sacanagem, né? O pai, além de corno, é burro, né? Aí ele fica nessa situação péssima. Bom, mas nessa situação, o protagonista não tinha o que fazer. Ele tinha que conversar com a menina, né? O pai dele já colocou ele nessa furada mesmo, agora ele tinha que bater um papo com ela. E assim eles fazem. Aí ele começa a conversar com a garota e vocês vão ver que a conversa foi meio robótica, meio estranha. Se o anime for bem adaptado, vocês vão perceber isso logo de cara. E aí eles tiveram uma conversa esquisita lá, e depois que a conversa acabou, que tava na hora de ir pra casa, o garoto saiu e foi lá pra fora. E a menina foi atrás dele. Só que ele tava já pensando naquele local que a conversa foi estranha, que passou uma emoção pra ele muito esquisita. E aí a menina vai atrás dele e fala que quer conversar com ele. E ele fica meio assim, sem entender nada, e fala o seguinte: olha, é algo que você tem que conversar só comigo, sem os nossos pais por perto? Ela falou: olha, é melhor assim, é melhor que os pais não estejam aqui. Aí eu fiquei meio desanimado na hora, falei: pô, vai vir uma declaração? Ficaria meio forçado, né? Falei: pô. Mas não, a menina veio com esse seguinte assunto. Ela falou o seguinte: olha só, durante toda a nossa conversa, eu não senti qualquer emoção em você. Eu não senti nada. E isso me deixou muito feliz, porque eu percebi que você também não espera nada de mim. E a questão é a seguinte: eu não tenho nenhuma expectativa de você, eu não quero nada de você, então não espere também nada de mim. E na hora que ele ouve isso, ele se sente muito feliz, porque ele também não quer nada dela e também não quer que ela espere nada dele. E sabe o que isso me lembrou? Me lembrou uma música muito ruim, por sinal, mas que a letra representa bem esses dois, que é uma música do Matanza, chamado Eu Não Gosto de Ninguém. Quero que me veja, não quero que me chame, não quero que me diga, não quero que reclame. Eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém. Porra, os caras assim estavam muito felizes porque o outro não gostou dele, né? Normalmente você fica feliz quando a pessoa gosta de você. Não, o garoto falou: que bom, ela não quer nada comigo. E a garota: que bom, ele tá nem aí pra mim.
E assim formou o casal, né? E eu achei, interessante. E logo depois ela vai se mudar com a mãe pra casa dele, né? Então vai começar a viver junto, né? Que é pra esses dois antissociais, esses dois caras que não querem nada um com o outro, pra poder rolar um romance. De certa forma, eles precisam estar perto, né? Não teria como ser diferente. E dali eles vão desenvolvendo a relação deles com uma pegada um pouco diferente. Porque assim, quando eu vi esse anime, a sinopse dele, antes de eu ir pro mangá, eu fiquei meio decepcionado, porque ele me lembrou um pouco, a sinopse, o mundo geral, um anime chamado, acho que é Mamahara no Tsurego. Posso estar cometendo algum erro, mas eu acho que é mais ou menos isso aí, e vai ter uma imagem aqui na tela pra vocês lembrarem, caso vocês tenham visto esse anime. E no caso, esse Mamahara no Tsurego uma bosta. E eu achei que isso ia ser mais ou menos do mesmo estilo. Só que até onde eu vi no mangá, não. Ele é até bem engraçado e bem interessante. E os dois protagonistas têm o seu espaço. Não é igual, por exemplo, o primeiro que eu falei da russa, que ela rouba muito mais a cena do que ele. Nesse caso aqui, os dois são até bem interessantes. E por mais que tenha uma sinopse, uma premissa muito clichê, essa de, eles vão morar junto por algum motivo aleatório, enfim. Por mais que tenha essa premissa, a execução, até onde eu vi, que não foi muito pra frente ainda, é boa. Então pode ficar aqui mais uma recomendação pra quem gosta desse estilo de anime. E o terceiro e último anime dessa lista é Atri. E no mundo dessa obra, o mar, por alguma razão desconhecida, começou a subir. Então ele começou a subir e invadiu o litoral, invadiu vários lugares. E esse anime também acompanha a história de um protagonista que é muito melancólico e também tem um motivo, né? Porque ele teve uma vida muito ruim na cidade que ele estava, além de ter perdido uma perna em um acidente e também ter perdido a mãe. Então ele estava todo ferrado e, para piorar, ele tinha uma dívida da avó dele. Então a avó dele tinha só um submarinozinho, tipo um submarino bem ali, e muita dívida, porque ela era oceanógrafa. Né? O que se espera é que um oceanógrafo tenha dívida mesmo, né? Porque, não, tô brincando, se você é oceanógrafo e não tem dívida aí, parabéns pra você. Mas, enfim, não é uma profissão conhecida por dar muito dinheiro, mas de vago. Então, assim, ele tinha dívida da avó e só esse submarino. E aí uma mulher foi lá cobrar a dívida dele, mas veio com uma proposta meio estranha. E a proposta era o seguinte, dele se unir a ela numa busca em um local que foi alagado, que era meio que o laboratório da avó dele. Porque, de acordo com essa mulher, lá poderia ter alguma coisa muito valiosa que poderia quitar a dívida dele. E aí ele, sem nada pra perder, nem perna pra perder direito ele tem, ele resolveu ir. E aí ele resolve aceitar, pega o submarino dele e vai lá pro laboratório da avó dele. Só que quando ele chega lá, não tinha nada de tanto valor. Só tinha basicamente um caixão e dentro desse caixão tinha uma garota, né? Só que essa garota acordou, o que é muito estranho. Mas o que acontece é que ela na verdade é um robô, ou um androide seria o mais correto. E por isso que ela estava lá na água e não tinha morrido afogada nem nada do tipo. E depois ele leva ela de volta para sua vida meio triste e ela também começa a falar de alguns acordos, algumas coisas do passado dela. Enfim, vai desenrolar uma história bem legal. E os dois vão começar um relacionamento também. Porque sim, por ela ser uma androide, ela aparentemente tem todos os sentimentos normais. Igual uma pessoa. E de aparência, obviamente, ela é igual uma pessoa também. E aí vai desenvolver o relacionamento deles, ele vai ter que superar alguns traumas, algumas dificuldades, e é uma coisa um tanto bonita e triste, de acordo com as pessoas que já jogaram esse jogo. Porque assim, vale ressaltar também que essa obra não é de nenhum mangá ou de uma light novel, é de uma visual novel, que é como uma visual novel, pra quem não sabe, é como se fosse um meio termo entre um livro e um jogo. É basicamente um livro animado, que você fica apertando aí o espaço e você vai vendo as falas e raramente você pode fazer uma escolha em alguma coisa só para te manter mais atento ao jogo, né? Mas basicamente é um livro com algum visual, certo? E normalmente essas visual novels têm uma pegada um pouco mais pesada. Elas tendem a ser mais tristes, bem down. Pelo menos os que eu joguei eram todos com um final meio agridoce, um final meio triste muitas vezes. E também é muito comum que aborde temas muito mais pesados, as visual novel, do que as light novels ou os mangás. E uma outra coisa que você pode esperar também é que normalmente uma visual novel não tem uma história tão longa
a ponto de gerar várias temporadas. Então, o mais provável, não quer dizer que é uma certeza, mas o mais provável é que esse anime tenha início, meio e fim nessa temporada. Certo? Então, pra quem gosta de um final fechado, essa é uma boa aposta. Além do que a história é muito bem falada, é muito bem elogiada, e se for feita uma boa adaptação, tem tudo pra dar certo. Mas isso é pra quem gosta de... Provavelmente é pra quem gosta de drama. Eu ainda não comecei a jogar esse jogo, devo começar em breve, mas não joguei, então não sei como que é o final, não sei se é aquele tipo de anime lágrima de sangue, eu não sei. Mas eu acho que vale a pena a aposta. Mas então é isso, e aqui ficam as minhas 3 apostas para os romances dessa temporada. Se você gostou do vídeo, então deixa um like aqui porque ajuda demais. Se inscreva porque eu vou fazer vídeos como esse, de ação e de várias outras coisas também. Então, para não perder outros lançamentos, outras indicações, se inscreve aqui no canal. Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.